Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, espero que consiga eh, organizar um conjunto de reflexões suscitadas por este simpático convite da Fundação Serra Henriques, da Câmara Municipal de Lisboa. Claro que não sendo o meu campo habitual de pesquisa, quero dizer geograficamente, não tematicamente, a área metropolitana de Lisboa ou Lisboa, eu vou-me refugiar mais num conjunto de questões que, independentemente das soluções a que se chegue, me parece que são questões que devem ser postas em cima da mesa para pensarmos este desafio da chamada Coroa Norte. E desde logo, isto é quase uma doença profissional dos geógrafos, há uma. Nós temos, em geral, uma preocupação muito grande para perceber qual é o âmbito geográfico pertinente para problematizar uma certa questão, não é? Estamos muito habituados a que nos dão como elemento fixo que qualquer coisa que se refere a uma dinâmica local, ou regional, ou nacional, ou então hoje, e cada vez mais global, e essa geografia não é uma questão de sumenos. Esse âmbito, essa escala geográfica é importante. E então, esta geografia que eu desconhecia, chamada Croa Norte, para mim põe-me logo uma questão, que é perceber exatamente onde é que eu contextualizo a Croa Norte. Porque ainda me lembro das minhas primeiras aulas de geografia urbana. E depois, quando vim para a arquitetura, o olhar diferente que arquitetos urbanistas tinham sobre estas matérias e pensar que havia uma fé excessiva, uma crença excessiva na ideia que a cidade é um todo e que a cidade é qualquer coisa intemporal e que pode ser toda a China urbanizada ou as fantasias do Dubai ou a Citânia de Briteiros, tudo é cidade. E quando tudo é cidade, nada é cidade. E então, nós somos herdeiros de uma longa tradição em que cidade, que era cidade, tinha um nome, tinha uma cartografia mais ou menos precisa, onde se recortava perfeitamente a forma urbana, os seus limites. Ou seja, a cidade tinha centro, tinha uma forma definida, tinha um limite definido que a distinguia do resto. Ahm, Até muitos acreditavam que tinha uma identidade e que era uma coisa que era transcultural, que podíamos analisar em vários contextos e em várias culturas e em vários momentos da história. Cada vez me parece que isto não funciona. Há cerca de um mês, deixou-nos uma conhecidíssima urbanista, a Françoise Chouet, morreu com 100 anos. E eu lembro-me, estando ela em Évora, na cerimónia de outorgação do título de Cidade Património da Humanidade, fazer um discurso que muitos interpretaram de maneira diferente. E que em determinada altura ela disse, estava-se a referir a Évora e quão clara era ainda uma cidade dentro da sua muralha, etc. E que hoje em dia, que a urbanização, que não era assim. E disse uma frase que me ficou no ouvido, que era: a cidade perdeu o monopólio da urbanização. Ou seja, durante milénios, durante séculos, toda a urbanização era cidade. E, portanto, não havia qualquer problema entre essas duas palavras. Nós costumávamos usar o adjetivo urbano para nos referirmos às coisas da cidade. E depois ela continuava e dizia: bom, perdeu o monopólio da urbanização, porque hoje em dia, porque a urbanização não é um lugar designado no mapa claramente, a urbanização é um processo. E, portanto, continuava dizendo, e como é um processo, toma forma e toma lugar nas mais diversas circunstâncias. E então, por que é que eu digo isto? Porque eu não sei de onde é que é a tal coroa, não é? Porque a entidade de Lisboa está diluída numa construção urbana de grande escala territorial. Estou a falar para a dimensão de Portugal, obviamente, se estivéssemos a falar da cidade do México ou de São Paulo, outra seria a conversa.
Mas esta é suficientemente grande e diversa e contraditória, para nós percebermos que estamos perante um artefacto urbano de grande dimensão e, portanto, de grande complexidade. E que não tem nada a ver com essa ideia da cidade. O Cedric Price dizia que era muito fácil perceber a cidade como se fosse um ovo cozido. Porque era tudo que estava dentro da casca, não é? E a casca definia esse limite e tudo que estava lá dentro definia um sistema mais ou menos coerente, mais ou menos fechado. E ele, com a conhecida metáfora dos ovos estrelados e dos ovos mexidos, explicava com três receitas de ovos de que é que se tratava. Ou seja, o ovo cozido já foi, não é? E a sua representação imagética é a cidade amuralhada, rodeada por uma casca muito, muito clara. O ovo estrelado é a área metropolitana. A ideia da área metropolitana aqui em Portugal é uma coisa historicamente muito recente. E a área metropolitana parece que é um bom descritor para perceber uma nova forma de urbanização, uma nova espacialidade. Desde logo já não é cidade, é outro tipo de entidade. Mas se resolveu algumas coisas, complicou outras, porque a imagem tipo do ovo estrelado ou da área metropolitana é que ela organiza-se em torno de um centro. E, portanto, há um centro e há uma periferia, ou um subúrbio. Subúrbios são estas palavras feias que começam por sub e que antes de dizermos o que quer que seja, já estamos com a orelha a bater, a pensar, "Bom, devem ser coisas sem interesse. Devem ser coisas que são desqualificadas ou que são indesejáveis ou que é aquilo que não cabe na cidade verdadeira ou que não interessa ou que é sobrante ou que está em processo de estruturação, mas não sabe muito bem o que é que vai parar, onde é que vai parar e isto não dá saúde nenhuma. Ou seja, ao município de Lisboa, pelo menos numa sua parte considerável, já não lhe basta ser a sede de um governo e de uma administração que é centralizada desde o Afonso Henriques, né? O Afonso Henriques, primeiro em Guimarães, depois em Coimbra e depois rapidamente em Lisboa, marcou uma capitalidade e aí ficou. E, portanto, as últimas, isto já tem umas centenas de anos, portanto, tem uma inércia muito grande, e os últimos desenvolvimentos confirmam isto, quer dizer, esse efeito de macrocefalia não diminuiu, antes pelo contrário, aumentou. E, portanto, eu costumo usar a metáfora da física do buraco negro para me referir a Lisboa. Lisboa é um buraco negro, no sentido que a densidade, o poder de atração que a caracteriza, portanto, o efeito gravitacional, digamos, é tal que qualquer partícula, e estou a falar das partículas que interessam, não são aquelas que são rejeitadas, qualquer partícula que seja interessante imediatamente é capturada por esse, vamos lhe chamar, hipercentro. Curiosamente, o aeroporto, que é uma das peças que nós vamos ter que falar, porque é uma peça importante desta dita coroa, no seu tempo era uma periferia, ou seja, era um efeito de periferização. Tudo aquilo que não cabia na cidade e o transporte portuário é um caso bastante interessante de ruptura tecnológica, como foram os caminhos de ferro, ou as autoestradas, ou os grandes navios que não encontravam nos espaçamentos e na morfologia habitual da cidade um lugar para funcionarem. Não estou a ver os aviões a pousarem na Praça do Comércio, por exemplo. Não. É daquelas coisas que estão sempre a acontecer, que é uma inovação tecnológica com estas características produz uma espacialidade própria. E tal como no século XIX os matadores, por exemplo, eram centrifugados para a periferia, assim também os aeroportos. Porque faziam muito barulho, porque exigiam uma regulação do espaço aéreo muito específica, porque a movimentação em torno de um aeroporto, da ligação aos outros modos de transporte, reproduzia os sistemas pesados de transporte, e então o aeroporto que existe neste momento é um exercício de primeira centrifugação.
Agora estamos a estudar a segunda centrifugação, que é a sua passagem para outra localização que nunca mais se resolve, né? Estamos a viver estes quase mais de 50 anos de indecisão e eu temo que a indecisão vá perdurar. A solução que está prevista é aquela que sabemos, mas toda essa operação está prisioneira de um negócio, que é a negociação que foi feita com a Vinci e os direitos que a Vinci tem em termos de dizer onde e quando e quem paga e etc. E eu depois desconfio que daqui a 10 ou se calhar nem isso, os aviões vão descolar na vertical. Ou seja, que os aeroportos, tal como nós os pensamos hoje, provavelmente podem não ser necessariamente assim dentro de um futuro próximo. Não sabemos. Sabemos que há milhões de investigação em termos de tecnologia aeronáutica, seja nos combustíveis usados para os aviões, porque eles usam combustíveis fósseis bastante potentes, seja a Embraer, por exemplo, já apresentou um protótipo que basicamente descola na vertical, como se fosse um helicóptero. Portanto, eu não tenho como líquido que uma ideia que é aqui muitas vezes debatida, que é dar como adquirido que com o novo aeroporto este transforma-se numa oportunidade para ser outra coisa qualquer, não estou nada seguro que isso vá acontecer. E o argumento que eu tenho, é um argumento que é comum na história da urbanização, que é o que é que foi acontecendo com equipamentos, infraestruturas, sistemas sociotécnicos, há muitos nomes para chamar estas coisas. O que é que aconteceu quando uma coisa entrou em colapso e teve que ser substituída por uma função diferente? E a história urbana está cheia disso. No século XIX, se fazia uma central, uma estação de comboio central, ela tinha que ser uma espécie de catedral, não é? Tinha que estar de acordo com a revolução que era aquele novo transporte. De preferência, teria que ser uma estação à moda de Paris, não é? E ter aquele aparato todo. Hoje em dia são coisas completamente diferentes e a própria tecnologia dos transportes sobre carris está sempre a mudar e está sempre a produzir formas, escalas, espacialidades, formas urbanas completamente distintas. Portanto, interessa-me perceber em que contexto é que estamos a pensar nisto, porque a tal coroa, não sei qual é o rei da coroa, quer dizer, se é uma coisa para continuar a pensar que a coroa é qualquer coisa que diz respeito à periferia de Lisboa, porque isso parece-me um nonsense. Não, não, eu dizia assim, eu não sei, eu se não me disserem onde é que está o limite do município de Lisboa, eu não sei onde é que é. E se olhar para toda a parafernália de sistemas sociotécnicos, chama a atenção para o trabalho do Rafael Santos sobre os espaços infraestruturais da área metropolitana de Lisboa. Há milhentas formas de pensar a cartografia desta urbanização. Ela não é necessariamente qualquer coisa que se referencia sempre às áreas centrais do Terreiro do Paço ou à Beira Tejo. É até muito interessante pensar este projeto a partir da Amadora, por exemplo. Quem vem de Olival Basto e passa por aquela molhada de autoestradas e nós e passagens subterrâneas e restos de quintas e bairros que foram ocupações clandestinas num tempo e outros que são bairros sociais duros e outros que são peças sobrantes de uma estratégia militar e outros que são o sítio onde está o Serviço de Informação e Segurança, o SIS. Isto mais parece um puzzle, não é? E se nós continuarmos a insistir que toda esta tralha rebate numa área central do município de Lisboa, estamos a contribuir para um fenómeno que já tem perversidade que chega, no sentido em que a gema do ovo está tão cheia de coisas, está tão hipervalorizada, e agora com a massificação do turismo ainda mais, que o processo, a espiral inflacionista e esta mercantilização do solo urbano, dos edifícios, etc., então é que ficará completamente descarrilada, porque parece que não há outra forma de pensar as coisas
quando nós sabemos que hoje a urbanidade tem muitas geografias, tem muitas centralidades, tem muitas morfologias, organizam-se de muitas maneiras. Mas se nós continuarmos a insistir em organizá-la de uma determinada maneira, estamos a contribuir para para essa hipercentralização. Um projeto que provoca autoestima em todos nós, que é o da Expo, é, digamos, uma das últimas peças que ainda introduz mais massa, não é? Mais poder de polarização, mais efeito de inflação em Lisboa. E o que se está a fazer ao longo da Marginal, não é? Com todos estes projetos que usam tralha industrial, logística, armazéns, frentes portuárias, etc., que num tempo foram importantes e deixaram de o ser, todo esse investimento somado, não é? Desde a Expo até, não sei os nomes, toda essa frente do Tejo, é outra impressionante operação que traz imobiliário de luxo, que traz inflação e que traz mais uma carga de localização de empresas e de emprego. Quer dizer, continua este processo do buraco negro atrair matéria, atrair matéria, atrair matéria, até explodir. E provocando para os municípios à volta deste núcleo um efeito de periferização que nunca mais os liberta de uma condição de estarem constantemente a acudir a fogos. A sua ocupação dominante é residencial. Dentro da ocupação residencial, se abstrairmos, eh, não a periferia vermelha, como diziam os franceses, que era a periferia operária, pobre, que votava no PC e na esquerda, mas se excetuarmos a periferia dourada, que é a outra, é das vivendas junto ao mar, é dos locais privilegiados que os há, a maior parte, e a Amadora é um caso disso, resultam de processos de centrifugação, de habitação de baixo custo, daquilo que aconteceu durante os anos 60 e 70, de autoconstrução e de loteamentos de quintas e de herdades, seja o que for. São quase monorresidenciais, daí a expressão dormitórios, e alimentam este pesadelo diário. Estou-me a lembrar outra vez do Senhor Roubado, sempre achei piada a este topónimo, longe de saber a história trágica que lá aconteceu. Estou-me a lembrar do Senhor Roubado por causa das notícias da rádio todas as manhãs, não é? Nós ouvimos a rádio e lá está o Senhor Roubado todo entupido. E a segunda circular e a primeira e o não sei o quê, toda aquela geografia de lugares problemáticos que aparecem de manhã e ao final da tarde. E então, sempre que se faz um investimento de luxo em Lisboa, está-se a contribuir para isto. A outra coisa, portanto, eu diria, apetecia-me pensar isto ao contrário. Depois, se eu tiver que pensar isto ao contrário, tenho que pensar isto não apenas num único formato político, que seria o município de Lisboa, mas num formato que me parece muito problemático, que é o próprio formato da área metropolitana de Lisboa, mesmo que se nós consideremos apenas o seu setor norte. Por uma questão muito simples. A área metropolitana de Lisboa é uma coisa desgovernada. Não é? Basta ver, por exemplo, o que é que aconteceu às tentativas de fazer planos regionais de ordenamento, como o PROT-AML, e perceber que eram planos sem ninguém, que não eram de ninguém. Ninguém se reconhecia neles. Porque aquilo que acontece em Portugal e que já se falou é que há o poder central, ponto final, e depois há os municípios. E o orçamento dos municípios não chega, segundo me disseram, a 9% do Orçamento Geral do Estado. Isso dá-nos uma ideia do que é o poder de investimento dos municípios. E depois, se olharmos para estes especiais municípios, Lisboa tem este problema de ser ao mesmo tempo uma questão municipal e ao mesmo tempo uma questão nacional, com muita facilidade. E depois os outros municípios, porque têm uma pressão enorme sobre a despesa, mas não têm receita.
porque para terem receita tinham que ter atividade económica que pagasse impostos, que alimentasse os cofres do município. Não. É preciso transportes, é preciso serviços sociais, é preciso escolas. Tudo o que tem que ver com uma ligação com a função residencial, às vezes com uma vertente assistencialista, outras vezes com questões complicadas de imigração sem papéis, de outras questões que infernizam a vida de quem está nessas condições, e que apelam para uma intervenção pública. Portanto, isto às vezes parece que a AML que é uma cartografia cega, que está capturada, a algures, está encravada, a algures, entre somatórios de decisões do Estado Central, do Governo, por sua vez divididos em departamentos, só com muita, só com um alinhamento planetário é que uma decisão de um grande hospital por parte do Ministério da Saúde coincide com uma decisão de acessibilidade do Ministério das Obras Públicas, por exemplo. Ou seja, até aí, ao nível central, há uma deriva enorme. E estamos a falar em investimentos que habitualmente têm uma carga, um peso urbanístico impressionante. Pense-se, por exemplo, numa grande universidade, num grande hospital, numa daquelas funções urbanas que, pela sua presença, imediatamente reconfiguram a origem, o destino, a atratividade, as viagens, a mobilidade, etc. Como se não bastasse esta deriva entre tutelas e responsabilidades do Estado Central, há depois a competitividade entre os municípios, que é muito desigual, obviamente. Fala-se muito disso, em cooperação, em a área metropolitana ser um modelo de associativismo municipal, mas na vida real as coisas são muito simples. Quer dizer, se, se no teu município e no meu há duas hipóteses para colocar uma central de lixos e uma universidade, é muito fácil. A universidade vai para o meu e a central de lixos vai para o teu. Portanto, não estou a ver, porque isso seria politicamente incompreensível, como é que eu, sendo eleito perante eleitores do meu município, vá defender com unhas e dentes uma coisa que é muito interessante para o outro. Portanto, e depois, as próprias associações de municípios, neste caso as áreas metropolitanas, não têm legitimidade política, não são eleitas, são lugares por onde circulam os presidentes dos vários municípios, não têm orçamento, não têm competências próprias, têm uma lei que saiu em 91 e que nunca foi regulamentada e que só diz coisas boas. Claro que admite que se a escala da urbanização é supramunicipal, tem que haver um mecanismo de regulação a nível supramunicipal, mas essa é que é a questão. Não há. Portanto, não nos espantemos se as coisas vão desta maneira atamancada, segundo situações, conjunturas. Todos nos lembramos dos quadros comunitários de apoio na década de 90, que pagavam com facilidade infraestruturas, autoestradas. Então, se é para fazer isso, faz isso, pronto. E depois logo se vê. E elas eram feitas habitualmente, veja-se o caso das autoestradas, sem qualquer inscrição urbanística, eram feitas com a lógica das obras públicas e da engenharia que compete a esse tipo de canais e às suas medidas, às suas regras de segurança, às soluções técnicas para se fazer o menor, etc. Depois, há outro terceiro elemento de deriva, que é a biodiversidade, chamemos-lhe assim, das instituições, que eu às vezes tenho dificuldade em perceber se são públicas, se são privadas, sendo público ou privadas, qual é a lógica que lhe assiste, mas que às vezes parecem autênticos impérios. Quem manda no metro, por exemplo? Quem é que diz que é muito importante continuar a linha da estação do aeroporto, passar por baixo e continuar para a Amadora? Quem é que decide isso? Porque no limite, se estivermos à espera dos municípios, obviamente que é Lisboa que decide. Porque na lógica do xadrez municipal, o poder é tão desequilibrado entre Lisboa e o resto. Quem é que decide o caminho de ferro? Quem é que decide a modernização dos sistemas das telecomunicações ou da energia elétrica?
Estou a falar de coisas sem as quais o nosso cotidiano não funcionaria. E que nós achamos que até que são tão normais que só nos lembramos delas quando faltam. Quando falta eletricidade, ou quando ficamos sem rede, ou quando o metro colapsa. Mas esta ossatura, digamos, este conjunto de sistemas sociotécnicos são fundamentais hoje em dia para nós percebermos, entendermos as funcionalidades urbanas. Portanto, outro elemento de deriva. Porque estas instituições, com facilidade, caem nas suas prioridades, nas suas estratégias, nos seus timings, nos seus modos de negociar, na forma como se apercebem do território. No território, apesar de ser uma palavra banal, é uma construção política, não é um terreno, não é? É qualquer coisa que se vai construindo em função de decisões, em função de tutelas, em função de entidades públicas ou privadas que reclamam o direito de fazer isto ou de fazer aquilo ou de decidir uma coisa, decidir outra. E a quarta e última questão de deriva, e esta para mim é mais importante, é esta cavalgada neoliberal, em que tudo potencialmente é um negócio. E, habitualmente, o Estado não é a parte forte desse negócio. E veja-se o caso do aeroporto, não é? O Estado está completamente refém de um acordo que foi feito, muito mal feito, em tempos de troicas e coisas do género, mas depois a gente vai a ver, vai saber, e as coisas que andam para a frente normalmente vão por uma lógica que o sistema capitalista conhece muito bem. Vai à frente aquilo que tiver um potencial de retorno do investimento e da geração de lucro maior. Fica atrás aquilo que não tem menos. Não se faz aquilo que não tem nada. Portanto, num ambiente de escassez de dinheiro e de competência pública, porque o Estado vai passando eh, coisas que sempre foram ou foram durante muito tempo do domínio público, quer em termos de espaços, quer em termos de infraestruturas, quer em termos do funcionamento de sistemas, como está a ser o drama do sistema de saúde, de cada vez que uma coisa destas passa para a esfera privada, entra uma lógica que não costuma estar nos planos urbanísticos, que é o negócio. E, portanto, o que eu vejo nesta dita coroa é uma espécie de um ruído de fundo impressionante sobre qualquer assunto de que se fale quando se fala da Coroa Norte. Porque de repente, se falarmos no aeroporto, imediatamente se levantam 500 mil expectativas, desde uma solução à estilo Expo, portanto, cavalgando uma oportunidade especial, encontrar uma solução de financiamento e uma solução de uma arquitetura institucional, umas parcerias para fazer urbanismo de exceção, mas o urbanismo de exceção não resolve o outro. Cria mais uma peça do puzzle, neste caso, uma das boas, não é? Mas não resolve nenhuma das outras. Até as pode rejeitar, ou pode contribuir para a sua amnésia, para o facto de elas passarem para a segunda ou para a terceira prioridade. E, portanto, eu termino isto com uma questão que é: não me parece que esta situação seja uma oportunidade para fazer planeamento balístico. Chamo balístico àquele planeamento à moda antiga, não é? Em que a gente se reunia, as diferentes especialidades de saberes técnicos, todos à volta de uma mesa muito grande como esta que eu tenho na minha frente, e depois, tecnicamente, viam-se as soluções todas e mais algumas, fazia-se um plano, estando o plano feito e aprovado, faça-se. Não estou nada a ver. Não estamos num tempo que nem sequer sabemos o que é que vai acontecer amanhã de manhã. E, portanto, o planeamento como dispositivo de produção de futuro está comprometido por uma coisa que os filósofos chamam o presentismo, que é o regime torrencial dos acontecimentos que acontecem todos os dias e o modo como esses acontecimentos apagam o passado e o futuro.
Estamos sempre em cima daqueles acontecimentos, porque eles ocupam-nos a vida e são tão complexos que se aplica aquela metáfora da física acerca da borboleta que bate as asas em Hong Kong ou em Washington e provoca um tufão no outro lado do mundo. Lisboa, tal aqui como o Porto, por exemplo, o negócio do turismo, que é um exemplo claríssimo do que são as lógicas da globalização, instala-se num ponto e introduz aí as suas regras. E, portanto, tudo que é formação de preços, tudo que são transações imobiliárias e outras, fazem-se de acordo com as regras desse mercado a nível global ou a nível europeu. Se um investidor achar que um investimento em Lisboa não lhe rende o mesmo que lhe rende em Amsterdão, ou em Génova, ou em Veneza, é para aí que vai, não é? E, portanto, a lógica do sistema vai se soltando das condições de vida do país. A gente olha para os níveis de salários, olha para o poder de consumo que não temos, olha para a precariedade dos empregos, etc., e não está a ver aqueles preços. E não percebe aquelas espirais inflacionistas que nunca mais acabam. Isto acontece com qualquer atividade económica hoje em dia, desde logo pela imobiliária também. Portanto, isto não sendo balístico, é um puzzle feito de peças muito diferentemente posicionadas, porque umas, se fosse no talho, eram carne de bife e outras são gorduras e peles que ninguém quer e que só reclamam custos e atenção, mas não produzem imediatamente efeitos positivos do ponto de vista da lógica estritamente financeira ou comercial ou do capital. E, portanto, o que eu tinha alinhado aqui, quer dizer, como gerir o puzzle? Pois não faço a mínima ideia. A começar por uma das peças mais importantes do puzzle, que é o aeroporto. Eu creio que se tem que trabalhar outros cenários, que não apenas o cenário de que aquele espaço enorme vai desaparecer, porque a sua função vai se deslocar completamente e atrás dela vão sair outras que a elas estão ligadas, como, por exemplo, toda a logística de atividades que são as mais diversas, desde hoteleiras até mercadorias, até sei lá o quê e que ocupam aqueles loteamentos industriais e logísticos à volta do aeroporto. Não faço a mínima ideia. Nem penso que o aeroporto seja uma peça destacável por si mesmo. Se nós puxássemos para o aeroporto, isto pode parecer surreal, mas vinha atrás do aeroporto uma rede de metro, uma rede de autoestradas, não é? Era como um pesadelo. Era como pegar num bocado de esparguete de um prato e vinha o prato todo atrás. E, portanto, o aeroporto não é só aquilo que ali está, que tem uma pista. Não, não. É toda uma lógica. Eh, o saudoso François Acher, o autor da Metapolis, dizia que nós que não perceberíamos nada de urbanismo se não percebêssemos o sistema PIB. Então, o sistema PIB era exatamente todos os sistemas tecnológicos que apoiavam ou que viabilizavam a mobilidade de quê? P de pessoas, I de informação, B de bens ou mercadorias, diríamos nós, e E de energia. Quer dizer, pelo menos estes quatro. Se nós não percebemos isto, não percebemos uma questão que é fundamental ao ADN da urbanização desde que ela é estudada na pré-história, que é como é que se conectam as coisas e as pessoas. Como é que se estrutura o mapa das relações, dos fluxos? E não é estudando quarteirões e ruas e praças que se aprende isto. Isto é muito mais, e será tanto mais complicado quanto maior for a intensidade, chamemos-lhe sociotécnica, não é? Nós hoje, desde os aparelhómetros que carregamos connosco e até chamamos-lhe objetos de uso pessoal, chamamos isso a um iPhone. Sim, coitado do iPhone. É pessoal, mas tem que estar ligado a um satélite, senão não funciona. Portanto,
desde um nível puramente pessoal e subjetivo, de usar aparatos tecnológicos até sistemas, desde o sistema elétrico ao sistema das telecomunicações, temos que olhar muito bem para isto. O aeroporto não é apenas uma espacialidade, é muito mais do que isso, tirando a questão de saber o que é que vai acontecer em tempos de desconfio muito próximos, em que haverá aeronaves e haverá transporte aéreo completamente diferente do que há hoje, e que é capaz de haver ao mesmo tempo, porque isso está a acontecer, tendências para super aviões monstruosos que têm que ter uma infraestrutura adequada para colarem, para descolarem e para aterrarem, e o contrário também. Uma espécie de drones XXL que transportam 5, 6 pessoas, mas não são helicópteros, são outras coisas. Portanto, não sei. Só sei que o transporte aéreo veio para ficar, como sempre aconteceu. Quando os humanos domesticaram cavalos e burros, é eles que ficaram até hoje. Assim como ficaram os comboios, os automóveis, este sistema vai acumulando soluções e vai as integrando umas com as outras. Sei, qualquer dia haverá burros voadores. Depois podemos fazer uma pergunta completamente diferente desta, que é: o que é crítico? Ou seja, se nós virmos quais são os problemas que têm uma procura social e que estão muito presentes no espaço público e que podem ser questões ligadas à habitação, desde logo, podem ser questões ligadas à mobilidade, que podem ser questões ligadas à dotação de serviços de apoio ou de qualificação de infraestrutura ou de espaços públicos ou do que é que seja. E sai-nos uma lista diferente, com peças do puzzle completamente diferente. A outra questão podia ser o que é mais duro. E eu podia ser, olha, de repente o que é duro? São as autoestradas. São dificílimas de montar e desmontar, não é? Não são legos. Há coisas que eu com facilidade lhes mudo a condição e o uso e a forma, e umas tiro, outras ponho, outras mudo de lugar, umas enterro, outras, não sei, vaporizo. Estas não. São de uma dureza absoluta. Não só material, como institucional, como depois estão inseridas em sistemas que não são sistemas locais. Portanto, eu sei que estando a mexer num lugar, estou a mexer no sistema todo, e a questão é diferente. E se perguntar pelo metro, eu assisti, à discussão se a prioridade do metro era densificar a rede no interior do município de Lisboa, se era fazer um periférico ainda dentro do município de Lisboa, se era estender. Eu creio que estender, que é uma questão óbvia, não é? Pois eu tenho dormitórios e foi isso que se produziu, pelo menos desde os anos 60. Porque é que eu não vou contribuir para que, ao menos, haja uma maior comodidade quanto à mobilidade? Porque não nos devíamos esquecer de que a mobilidade espacial é uma condição sine qua non para a própria mobilidade social, que é essa que é importante, não é? E é em função dessa mobilidade social que nós devemos construir respostas em relação à mobilidade espacial. E o último ponto, que é mais clássico, são as oportunidades. Ou seja, as oportunidades são como os tais alinhamentos planetários que eu falava há bocado, e que de repente, no meio das coisas que se pode fazer e sobre as quais há consensos bastante alargados, de repente aparece uma que, por uma especial circunstância, se revela interessante para várias partes. Então vamos pensar a partir dessa. E portanto, era esta, não sei se me fiz entender no meio desta confusão de assuntos. Ah, É isto que se me ocorre pensar neste momento para a tal dita coroa, embora as coroas sejam da monarquia e nós vivemos numa república.